Quando Deus convocou Jeremias, ele o enviou a uma oficina de cerâmica para construir uma parábola viva para ilustrar o que ele está fazendo em nossas vidas. Deus é o oleiro e Israel é o barro, segundo a Bíblia. Podemos aplicá-lo à humanidade como um todo, bem como aos homens e mulheres individualmente. Você, como todos os outros que já viveram, é barro na roda do oleiro. Eles transformam um monte de argila mole em uma obra de arte em minutos de trabalho intenso. O trabalho do oleiro é a única diferença entre a pilha de estrume com que começam e as peças requintadas e acabadas expostas no showroom. A mão do oleiro segura uma foto minha e de você assim. Jeremias capítulo 18, versículos de 1 a 6. Palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor. Disse: Levanta-te e desce à casa do oleiro, e ali te farei ouvir as minhas palavras. Então desci à casa do oleiro e lá estava ele, fazendo alguma coisa na roda. E o vaso que ele fez de barro estragou-se na mão do oleiro. Por isso tornou a fazer outro vaso, conforme pareceu bem ao oleiro fazê-lo. Então a palavra do Senhor veio a mim dizendo: Ó casa de Israel, não posso fazer com vocês como este oleiro? Diz o Senhor. Eis que como o barro está na mão do oleiro, assim vós estáis na minha mão, ó casa de Israel. Nossos sonhos despedaçados são remodelados pelas mãos de Deus. Podemos acreditar que somos inutilizáveis e até mesmo irrecuperáveis às vezes. Acreditamos que Deus não pode mais nos usar porque fizemos algo pelo qual sentimos vergonha e remorso. Nossos problemas são ocasionalmente o resultado de nossa própria loucura. Quando levamos nosso pecado a Deus, confessamos com paixão, pregamos na cruz de Cristo e a entregamos ao poder do seu sangue derramado. Deus pode remover nosso pecado e vergonha e nos moldar em vasos que o glorifiquem. Ele criará um recipiente indestrutível para você. Muitas ideias vêm à mente quando se considera o chamado de Deus na vida de alguém. Muitas pessoas imaginam reis sendo ungidos como eram no Antigo Testamento. Algumas pessoas imaginam pastores pregando com força e autoridade no púlpito, ou missionários saindo pelo mundo para espalhar o Evangelho. Se alguém tivesse me perguntado primeiro como é o chamado de Deus, eu teria respondido que é quando alguém está cumprindo a missão de sua vida. Deus nos chamou para coisas maiores. Deus deseja que saiamos de nossas zonas de conforto. Por que Deus se importa em nos alcançar e falar conosco? Ele tinha boas e más notícias para compartilhar conosco, de acordo com a resposta. A boa notícia é que Deus enviou seu Filho, Jesus, ao mundo para ser o Salvador de que precisamos para nos tornarmos amigos de Deus e entrarmos no céu quando morrermos. A má notícia é que, se não atendermos o chamado quando Ele chamar ou não ouvirmos quando Ele falar conosco, Deus ficará em silêncio. Mas Deus continua a falar conosco, nos dizendo para ouvir Jesus e acreditar no que Ele diz. Você está prestando atenção? Portanto, acredite nele quando Ele disser que está ligando para você. Quando o Senhor nos leva a um relacionamento com Ele por meio da fé em Jesus e nos tornamos novas criaturas em Cristo, não devemos presumir que tudo sobre nossa vida externa deve ser abandonado ou que devemos começar de novo. Em vez disso, devemos andar como cristãos, leais no mesmo lugar onde Deus nos chamou para si mesmo, permitindo que Ele nos use como suas testemunhas de Cristo ali. Ele pode nos atrair para si mesmo no meio de uma situação pecaminosa, mas depois nos leva a viver para Ele fora dessa situação. O apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 17, versículos 22 a 24: Porque aquele que foi chamado no Senhor como servo é um liberto do Senhor. Da mesma forma, aquele que era livre quando chamado é servo de Cristo. Você foi comprado por um preço. Não vos torneis servos de homens. Assim, irmãos, em qualquer condição que cada um foi chamado, permaneça com Deus. Hoje gostaria de compartilhar com vocês que a unção é a presença de Deus, seu poder, e destrói absolutamente tudo que não é de Deus. Quando a doença, a pobreza, a tristeza, o engano, o vício, a opressão e o medo entram em contato com a unção, todos são removidos. Foi obliterado, não quebrado. Quando a unção do Senhor entra em contato com a obra do diabo, ela a destrói a ponto de não poder mais ser consertada.
Assim como a ferrugem e a corrosão danificam a própria fibra de tudo. Uma arma nuclear desintegra as coisas e o ácido consome e elimina. Somos filhos de Deus. Aceite o chamado de Deus em nossas vidas e faça o que é certo aos olhos de Deus. A Bíblia diz que Deus nos prometeu uma vida abundante, mas não a obteremos a menos que coloquemos nossa fé na magnificência de Deus. As pessoas parecem sem uma visão de acordo com a Bíblia. Devemos ter uma visão da grandeza e orar para estarmos focados em Deus e não em nós mesmos. Podemos andar em verdadeira liberdade se mantivermos nossos olhos em Deus. Então seremos capazes de passar cada dia com uma compreensão mais clara de quem Deus é, o que Ele está dizendo e do que Ele é capaz. Você pode ter perdido a esperança e acredita que ninguém entende sua situação. Deus está ciente da sua situação. Peça a Ele para ajudá-lo a entrar em um nível maior de confiança. Estude e concentre-se nas Escrituras que falam da magnificência de Deus. Deus quer posicionar você em sua glória. Ele quer incutir em você um novo senso do poder da oração em sua própria vida. Ele quer oferecer a você uma nova sensação de liberdade em seu relacionamento com Ele. Deus está se preparando para você. Nós dois estamos em processo de amadurecimento. À medida que amadurecemos em indivíduos semelhantes a Cristo, somos transformados de glória em glória. Chegamos a Ele fracos e vulneráveis quando fomos salvos pela primeira vez e ainda é o caso hoje. A vida é uma luta para todos nós. Ouvi dizer que estamos entrando ou saindo de um julgamento. Ele deseja nos dar vida abundante mesmo em meio aos nossos problemas. Frequentemente nos deparamos com lutas que não queremos travar. É difícil não ter nossos desejos atendidos. Nossos cérebros ficam confusos com perguntas, a mais comum das quais é: por que Deus? Por que Deus permite que essas calamidades ocorram na vida de seus filhos? Aprendizagem e preparação são as respostas. Meu povo está sendo destruído por falta de conhecimento, afirma Oséias capítulo 4, versículo 6. O aprendizado nos equipa com o conhecimento de que precisamos para enfrentar o campo de batalha. Deus usa circunstâncias específicas para instruir e preparar seus filhos para a grandeza, ensinando-os sobre sua palavra. Considerem pura alegria, queridos irmãos e irmãs, afirma Tiago, capítulo 1, versículos 2 e 3. Quando vocês se deparam com vários tipos de tribulações, porque vocês sabem que a prova de sua fé cria perseverança. A ferramenta de Deus para a grandeza é a preparação. Veja a magnífica história de Moisés, que cresceu como filho de um rei egípcio. Ele levava uma existência simples e confortável, poderíamos dizer. Deus, por outro lado, tinha planos maiores para Moisés. Quando Moisés viu um dos egípcios assassinar um hebreu, ele perdeu o controle de suas emoções e matou o egípcio. Moisés teve que partir quando soube que os outros hebreus estavam cientes dos seus atos, pois o faraó pretendia matá-lo. Ele foi colocado na lista de execução depois de viver uma vida privilegiada como um membro da realeza. Deus apareceu a Moisés um dia na forma de uma sarça ardente, dizendo que ele deveria conduzir os israelitas para fora do Egito e para a terra prometida. Moisés deve ter passado por momentos difíceis no deserto por 40 anos. Deve ter sido difícil fazer a transição de monarca para escravo. Deus, por outro lado, está constantemente conosco. Isaías capítulo 55, versículo 8 diz: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos são os meus caminhos, diz o Senhor. Pois assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos do que os seus pensamentos. Tão belo quanto Deus criou a terra, tão belos são seus pensamentos para você. Fixe seu olhar na glória de Deus em vez de nas circunstâncias atuais. Em vez de reclamar ou se preocupar, louve a Deus e diga: obrigado, meu amado Pai, por tudo que o Senhor planejou para mim. Eu só vejo a magnificência. Por favor, dê-me paciência e força para enfrentar esses desafios, para que eu possa desfrutar de seus maravilhosos benefícios. Todos os dias agradeça ao Senhor por seus benefícios e ande pela fé e não pela visão.
Deus nos informa em sua palavra magnífica que há uma razão para tudo o que passamos, por mais terrível que seja. Deus dá muito valor ao que parece ser sem importância e menor. Os filhos mais velhos e avançados não foram os escolhidos por Deus quando Jessé alinhou seus filhos. Eles provavelmente eram melhores na liderança e tinham mais experiência. Deus, por outro lado, escolheu os mais jovens e inexperientes. Deus tinha um plano maior para Davi, que havia sido desprezado e nunca havia sido mostrado a Samuel antes. Ele passou a se tornar o maior rei de Israel. Nossa tendência natural é acreditar que Deus valoriza aqueles que são mais dotados. Deus, por outro lado, valoriza o pouco e o inconsequente. Isso pode ser encontrado em todos os ensinamentos de Jesus. Ocasionalmente, Deus chamará você e eu para tarefas aparentemente intransponíveis em nossas vidas. Talvez seja assumir um papel de liderança para o qual não estamos preparados. Talvez seja criar uma criança com necessidades especiais. Deus frequentemente nos chama para posições ou deveres que estão além de nossas capacidades. Sentimentos de inadequação podem sobrecarregá-lo nesses momentos. No entanto, devemos lembrar que Deus nos capacita para realizar o que Ele nos chamou para fazer. Ele nos capacita com o Espírito Santo, assim como Samuel ungiu Davi com óleo para significar o poder e a presença do Espírito Santo. Jesus prometeu enviar um advogado para nos auxiliar em todas as áreas da vida. Mesmo quando a tarefa parece intransponível, podemos confiar em sua promessa. Você precisa permitir que Deus dirija sua vida. A Bíblia diz em João capítulo 11, versículos 9 e 10. Jesus respondeu: Não são 12 as horas do dia? Quem anda de dia não tropeça porque vê com a luz deste mundo. É quando uma pessoa caminha à noite que tropeça, pois não tem luz. Alguns capítulos antes disso, Jesus havia confirmado o que significava andar na luz em João capítulo 8, versículo 12. Quando Jesus falou novamente ao povo, ele disse: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Jesus quis dizer que andar na luz significava andar em seus passos, atrás dele, com ele assumindo a liderança. Certa vez ouvi uma pregadora muito abençoada ensinar sobre isso, e ela disse que uma das razões pelas quais muitas pessoas fogem de Deus ou lutam para se submeter à sua direção em suas vidas é o medo de que ele atrapalhe seus planos ou os derrube, ou que ele os leve a caminhos que não querem trilhar. Ela concluiu esse ponto dizendo: Sim, você está certo, ele vai atrapalhar seus planos. É engraçado, mas há uma mensagem profunda para nós aqui. Veja, hoje todos nós ficamos emocionados durante o culto, fazendo promessas a Deus que realmente não entendemos. E quando ele vem chamando, você age como se ele estivesse exigindo mais do que você pode oferecer. No entanto, a verdade é que antes de poder se considerar um seguidor de Jesus Cristo, você deve primeiro entregar sua vida a Deus para dirigi-la como ele julgar adequado. Isso significa que você tomou a decisão de não viver da maneira que deseja ou fazer qualquer coisa que queira, a menos que Deus permita. Por quê? Porque agora não é mais a sua vida, mas a vida dele. Paulo escreveu que você foi comprado por um preço e deve honrar a Deus com sua vida agora. Qual era o preço? O sangue de Jesus na cruz. Ele resgatou você e eu do diabo que reinava em nossas vidas. É por isso que podemos nos chamar de povo redimido de Deus. Sim, concordo que não vai acontecer da noite para o dia. Afinal, você está acostumado a viver do jeito que você quer. Você provavelmente foi criado em um sistema ou família que te encorajou a fazer o que quiser, dizer o que quiser, ir onde quiser e ser o que quiser. E agora você veio a Jesus, então vai ser um desafio ceder às direções que Deus coloca diante de você. Não é de admirar que Jesus tenha dito que o caminho para a vida eterna é estreito. Mateus capítulo 7, versículos 13 e 14. Entre pela porta estreita, pois larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos entram por ela. Mas pequena é a porta e estreita a estrada que conduz à vida, e poucos a encontram. O que isso significa? Significa que agora que você está em Cristo, nem tudo é aceitável. Quando você ainda não conhecia Jesus, você podia fazer tudo e qualquer coisa. Éramos como animais à solta, destruindo e sendo destruídos. No entanto, quando aceitamos Jesus, ele nos transformou de animais brutos
em filhos de Deus com corações e consciências para perceber Deus e realizar seu propósito para nós aqui. Então, agora que você está salvo, não apenas precisa saber que foi chamado para viver de acordo com um conjunto diferente de regras, mas também aprender a arte de encontrar e seguir as diretrizes de Deus para a sua vida. A primeira, saber que você foi chamado para uma vida diferente, é a mais fácil. A verdadeira batalha começa quando você toma a decisão de buscar e permitir que Deus dirija a sua vida. É quando todo o inferno literalmente se soltará. Você sabe por quê? Essa decisão vai mudar tudo sobre você. Isso mesmo. No dia em que você decidir começar a permitir que Deus dirija o curso de sua vida, tudo em você mudará. A boa notícia é que a mudança será para melhor e você ficará feliz por ter tomado essa decisão. Você precisa saber que Deus é um espírito manso. Ele não força ninguém e não se forçará a você. Se quando ele bater na porta do seu coração você se recusar a abrir para ele, ele pode ficar batendo, mas não para sempre. Um dia seu tempo na terra terminará, e porque você excluiu Deus de sua vida, você também passará uma eternidade sem ele. Alguém disse uma vez que todos no inferno agora creem em Deus. O único problema é que eles creram tarde demais. Se ao menos tivessem crido um pouco antes, não teriam passado uma eternidade de tormento longe de Deus. Mas esta mensagem não é apenas para o incrédulo, mas para o crente que deseja levar uma vida significativa. Você escaparia da maioria dos erros, remorsos, dores e perdas em sua vida se deixasse Deus guiá-lo. Como eu disse anteriormente, deixar que Deus o dirija significa andar na luz de Jesus, a luz do mundo. Caso contrário, você continuará tropeçando. Certa vez, um escritor israelense cristão escreveu: "Você precisa da direção de Deus antes de prosperar em qualquer coisa que fizer. No entanto, são suas escolhas para começar, sua paixão para permanecer e também a sua integridade para terminar tudo isso bem. Deixe Deus dirigir seus passos. A principal razão pela qual muitas etapas falham é que as pessoas sabem que Deus é um especialista em direcionar etapas, mas não querem lhe dar o contrato." Estas palavras concordam com o que a Bíblia diz em Jó capítulo 33, versículo 14. Deus fala de várias maneiras, porém nós não lhe damos atenção. Enquanto você continuar se opondo a Deus em qualquer área de sua vida, nunca encontrará satisfação nela. Não me interpretem mal. Você pode ou não encontrar a felicidade lá. Você pode até prosperar, ficar rico e comprar casas e carros. No entanto, porque não tem o Espírito de Deus dentro de si, você nunca encontrará descanso para sua alma em todas essas coisas. Não importa o que você tente usar para encobrir, entretenimento, prazeres, mais projetos ou qualquer outra coisa, você nunca será capaz de preencher esse vácuo. Todas as áreas onde permiti que Deus me dirigisse foram as melhores áreas da minha vida. Lembro de ter lido um livro há muitos anos em que o autor dizia que teve a oportunidade de conhecer um empresário muito bem-sucedido durante um período da história dos Estados Unidos conhecido como a Grande Depressão. Este homem de negócios foi notável e distinguiu-se entre outros homens de negócios porque detinha um recorde que ninguém mais poderia contestar ou reproduzir entre seus contemporâneos. Qual foi esse recorde? Foi que, apesar da recessão econômica e todos estarem perdendo tudo, ele não perdeu $1 em negócios ou qualquer outro empreendimento. Você poderia tentar ser analítico sobre isso e duvidar, mas quando olhei mais fundo, descobri por que e como isso foi possível. Este homem disse que seu segredo não estava em sua inteligência de negócios, mas na orientação de Deus. Ele confessou que nunca tomava uma decisão de negócios sem antes ouvir a Deus. Ele disse que não importava o quão interessante parecesse um acordo. Se Deus lhe dissesse para não aceitá-lo, ele não aceitaria. E não importa o quão desanimador um acordo parecesse, se Deus disse que ele deveria fazer aquilo, ele faria e acabou sendo um sucesso. Ele disse que algumas propostas foram deixadas porque as pessoas queriam que ele respondesse imediatamente, mas ele sempre dizia para darem tempo a ele, para ter tempo de perguntar a Deus. Ele sempre passava um tempo em oração, às vezes até jejuando, apenas esperando até saber que essa era a melhor decisão a ser tomada. Acho que agora você percebe porque algumas de suas decisões não foram bem e outras apenas o colocaram em mais problemas. Talvez você não tenha esperado para deixar Deus te dirigir. Você pensou que tinha tudo certo, mas provou o contrário.
É hora de voltar à prancheta e refazer seus passos. Não é tarde demais para se render, meu amigo e minha amiga. Sim, às vezes Deus vai interromper alguma coisa que você realmente pensou que era o certo a fazer. Mas você precisa confiar. Sendo Deus, Ele sabe mais do que você e sua decisão excede em muito a sua em benefício. Ele vê o que você não pode ver e você deve confiar que Ele sabe o que é melhor. Afinal, será que você não prefere sentir a dor agora e ter um resultado que dura, do que desfrutar da sua assim chamada liberdade de escolher o que quiser apenas para viver seus dias de arrependimento? Confie no amor de Deus por você, e Ele é sábio e sabe o que é melhor. Agora você precisa confiar que Ele te ama demais para te abandonar ou te deixar em qualquer situação complicada sem boas intenções para você. A Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem, não de todos, mas apenas daqueles que amam a Deus e são chamados para o seu propósito. Você pode também dizer que esses são os que entraram no amor de Deus, porque não podemos amá-lo sem experimentar primeiro o seu amor. É o que diz 1 João capítulo 4, versículo 19. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Confie em seu poder para te dar o que você precisa no final. E se um dos seus maiores desafios for que no fundo do seu coração você realmente não tem confiança na capacidade de Deus de lhe dar o que você precisa. A maioria dos cristãos pode alegar acreditar em Deus e saber que Ele é todo-poderoso. Mas você pode perceber como eles são rápidos em pular para qualquer outra opção disponível, em vez de esperar em Deus. Alguns fazem isso porque têm medo de perder a oportunidade ou de Deus chegar tarde. Outros podem não ter medo. Seu próprio desafio pode ser a recusa em passar tempo com Deus e esperar o suficiente. Vivemos em um mundo apressado onde falamos de paciência e confiança em Deus, mas na verdade queremos que Deus haja instantaneamente. Deus está chamando você de volta à sua presença com esta mensagem, meu amigo e minha amiga. É hora de recuperar a confiança e a segurança de sua vida, confiando nas mãos daquela pessoa que sabe tudo, que ama você, aconteça o que acontecer e pode lhe dar ainda mais do que você imaginou. Isso requer uma coisa: fé. Você precisa acreditar que sua espera em oração, estudo da palavra e busca de Deus em jejum por direção não são em vão, mesmo quando aparentemente outros estão ultrapassando você. Você tem que acreditar que não importa o que enfrente, Deus dará o que é certo para você na hora certa. Tome seu tempo hoje e decida não continuar tomando decisões ou conduzindo sua vida pelo que sente, pelo que quer ou pelo que as pessoas dizem, mas pelo que o próprio Deus diz. Isso é o que significa render-se a Deus, e é assim que você permite que Deus dirija a sua vida, porque você sabe que onde quer que você se encontre, Deus te trouxe até lá, e Ele cuidará de você. Isto, meu amigo e minha amiga, é garantido. Você já sentiu que Deus está longe, como se Ele não estivesse nem aí para você? É normal se sentir assim às vezes, mas deixe-me lembrar de que nossa fé não deve ser baseada em nossos sentimentos. A Bíblia diz que o justo viverá pela fé e que sem fé é impossível agradar a Deus. Portanto, mesmo que não sintamos a presença de Deus, podemos confiar que Ele está conosco. Mas pode haver momentos em que temos dificuldades para sentir a presença de Deus por causa dos desafios que enfrentamos. Talvez sejam orações não respondidas, decepções, doenças ou traição. No entanto, se for um verdadeiro seguidor de Cristo, você carrega a presença de Deus dentro de você. Você não pode escondê-la e outros também podem enxergar isso. Sua vida deve ser evidência da presença de Deus e os outros devem ver uma transformação visível depois que você nascer de novo. Na Bíblia vemos que o rosto de Moisés irradiava a glória de Deus depois de passar algum tempo em sua presença. Os israelitas nem conseguiam olhar para ele por causa do brilho. Mas temos um privilégio ainda maior do que o de Moisés. Temos acesso à presença de Deus por meio de Jesus e podemos experimentar sua glória em nossas vidas. Às vezes, porém, podemos sentir que Deus está longe por causa do pecado. Davi, o salmista, passou por isso e disse no Salmo 32, versículos 3 a 5: Enquanto calai os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio.
Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessai ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. A confissão e o arrependimento abrem caminho para que tenhamos novamente a presença de Deus. Quando carregamos a presença de Deus dentro de nós, nos tornamos dependentes somente de Jesus para nossa salvação. Não podemos salvar a nós mesmos, mas confiamos nele para nos salvar. Devemos nos esforçar para ser verdadeiros portadores da presença de Deus para que outros possam ver a sua glória em nossas vidas. Em João capítulo 14, versículo 6, Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Nossa, você consegue perceber o poder nessas palavras? Elas são tão importantes porque nos lembram que Jesus é o único caminho para a salvação. Não importa o que os falsos profetas ou mestres possam dizer, não precisamos de mais nada além de Jesus para sermos salvos. É tudo sobre Ele. Mas é o seguinte, meu amigo e minha amiga, quando verdadeiramente aceitamos Jesus em nossos corações, começamos a ver mudanças em nossas vidas. Começamos a dar frutos que mostram que estamos realmente vivendo para Ele. Gálatas capítulo 5, versículo 22 a 23 nos diz: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Estas são as coisas que devemos ver em nossas vidas à medida que nos aproximamos de Deus. E o mais bonito é que, à medida que passamos mais tempo com Deus, nos tornamos mais semelhantes a Ele. Começamos a ver seu amor e sua paz brilhando através de nós, e é assim que sabemos que realmente recebemos o Espírito Santo. Não se trata de fazer milagres ou pregar para milhões de pessoas. Trata-se de dar frutos e mostrar ao mundo que estamos realmente vivendo para Jesus. Mas às vezes podemos sentir que Deus não está por perto. Talvez não tenhamos falado com Ele por um tempo ou estejamos evitando. Mas, caro cristão, o incrível é que Deus está sempre conosco. Ele está sempre pronto para nos ouvir e nos guiar. Tudo o que temos a fazer é confessar o que está em nossos corações e pedir a Ele que nos dê ouvidos para ouvir sua voz novamente. Então hoje vamos lembrar que Jesus é o único caminho para a salvação. E à medida que nos aproximamos dele, veremos seus frutos em nossas vidas. Vamos passar tempo com Deus todos os dias e deixar que Ele nos transforme à sua imagem. À medida que crescemos em nossa caminhada com Deus, podemos nos encontrar lutando com alguns aspectos de nosso caráter que não refletem a natureza de Deus. Não tema, sempre podemos orar e pedir a Deus que nos ajude nessas áreas. O Espírito Santo trabalha em nossas vidas para nos transformar, eliminando o nosso velho eu, aquele que antes era escravo do pecado. Por meio dessa transformação, podemos agora possuir os frutos do Espírito e refletir o caráter de Deus. É importante lembrar que carregar a presença de Deus significa evitar certos lugares, porque Deus é santo e não podemos nos envolver em impiedade e ainda esperar levar sua presença conosco. Na Bíblia, somos lembrados de sermos santos em toda a nossa conduta, assim como Deus é santo. Somos cristãos comuns, mas cheios do fogo do Espírito Santo. Podemos fazer toda a diferença no mundo. O Espírito Santo transforma nossos corações e nos ajuda a viver vidas justas que agradam a Deus. Não podemos fazer isso sozinhos, mas com a ajuda de Deus, tudo é possível. Quando somos transformados pelo Espírito Santo, nos tornamos novas criaturas e nosso comportamento muda para refletir essa transformação. O mundo acredita no autoaperfeiçoamento, mas o Espírito Santo nos leva um passo adiante, nos transformando em seres completamente novos. Quando os outros veem essa mudança em nós, pode ser um testemunho poderoso do poder transformador de Deus. Também devemos lembrar que as promessas de Deus se aplicam a todos nós na família dele. Devemos caminhar com amor e humildade, sabendo que todos somos escolhidos e amados por Deus. À medida que continuamos a exibir o fruto do amor, continuaremos a levar a presença de Deus conosco. Lembrem-se, irmãos e irmãs, a maior expressão de Deus para a humanidade é o amor. Levemos sua presença sempre conosco e deixemos seu amor brilhar através de nós para um mundo necessitado. Você já se pegou tendo dificuldades para amar as pessoas ao seu redor? Talvez seja sua família, seus vizinhos ou até mesmo seus companheiros cristãos de diferentes denominações.
Nem sempre é fácil mostrar amor aos outros, mas como cristãos é muito importante que façamos isso. Eu sei em primeira mão como pode ser fácil para os cristãos brigarem uns com os outros por coisas triviais, e me parte o coração ver isso. É importante que nos unamos em amor e união, lembrando que todos servimos ao mesmo Deus. Nunca devemos deixar que nossas diferenças atrapalhem nosso amor um pelo outro, e nunca devemos distorcer a palavra de Deus para atender às nossas próprias agendas e espalhar o ódio. Falando da palavra de Deus, você sabia que carregar a presença de Deus em sua vida pode trazer uma alegria incrível que transcende todos os problemas e desafios deste mundo? É verdade! Isso também significa que enfrentaremos uma guerra espiritual em nossas vidas. Se não estamos enfrentando nenhuma guerra espiritual, pode ser porque não estamos levando a presença de Deus e avançando o seu reino. Mas se estivermos, precisamos estar atentos contra o inimigo e resistir ativamente a qualquer ataque que vier contra nós. Agora vamos falar sobre o que significa ser ungido. Uma pessoa ungida tem uma profunda fome pela palavra de Deus e um desejo de conhecê-la mais. Ela mergulha na presença de Deus por meio da adoração e tem um forte senso do chamado de Deus em sua vida. Ela sabe que é como um missionário, chamado para levar as pessoas a Cristo em um determinado campo. Todos nós recebemos dons únicos que podemos usar para servir a Deus e edificar a igreja. É importante saber quais são seus dons para que você possa usá-los em seu máximo potencial. Um dom que todos os cristãos ungidos têm é o discernimento. Esta é a capacidade de sentir a verdade e distinguir entre o certo e o errado. É como ter uma voz mansa dentro de você que te avisa do perigo e te ajuda a encontrar as palavras certas para encorajar alguém. A paz é também um fator distintivo para os cristãos. Em um mundo cheio de medo e instabilidade, podemos contar com a paz de Deus para nos guiar. Não precisamos ter medo da instabilidade econômica ou agitação política porque confiamos na sabedoria de Deus. A humildade é outra característica importante dos cristãos ungidos. É importante reconhecer que não somos perfeitos e que precisamos de correção e repreensão de outros crentes. Devemos estar dispostos a nos arrepender de nossos pecados e mudar para a glória de Deus. Os cristãos ungidos também são ensináveis. Eles têm a mente aberta e estão dispostos a aprender com os outros, mesmo que tenham andado com Deus por muitos anos. É importante permanecer ensinável para que possamos continuar a crescer em nossa fé e conhecimento de Deus. Por fim, a paciência é fundamental ao ministrar aos outros. Estaremos lidando com pessoas imperfeitas que precisam de orientação e apoio. É importante ser paciente e longânimo, assim como Deus é paciente conosco. Lembre-se, quando carrega a presença de Deus, você pode passar pelo fogo sem se queimar. A presença de Deus não te afastará do perigo, mas te conduzirá ileso. Como diz 2 Coríntios capítulo 3, versículo 17 a 18. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. E todos nós que com o rosto descoberto contemplamos a glória do Senhor, somos transformados à sua imagem com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Portanto, saia e use seus dons espirituais para ministrar aos outros. Confie na presença de Deus e deixe que Ele te guie enquanto você serve ao seu povo. Sendo assim, vamos amar uns aos outros, levar a presença de Deus em nossas vidas e ser ungidos para a obra que Deus nos chamou para fazer. Como diz o Salmo 133, versículo 1, como é bom e agradável quando o povo de Deus vive em união. Quando você ouve o que o Espírito de Deus está dizendo em seu coração, você está se livrando do remorso e dos resultados que teriam acontecido se você tivesse desobedecido. Deus fala com seus filhos de muitas maneiras, e cada uma delas é realizada por meio de seu Espírito em seu coração. É uma das maiores bênçãos para um cristão ser instruído e guiado pelo Espírito Santo. Romanos, capítulo 8, versículo 14, diz: pois aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Tenho ouvido cristãos que dizem que gostariam de saber como ouvir ou ser guiados pelo Espírito de Deus em seus corações. Acredito que é por causa de nossa incapacidade de ouvir ou nossa clara desobediência ao Espírito Santo
que faz com que muitos de nós vivamos da maneira que vivemos, de uma experiência negativa para outra. No entanto, o Senhor deseja liderar e mostrar a seus filhos os caminhos certos e as decisões a serem tomadas que resultarão em nossa segurança e bem-estar. A Bíblia diz em Isaías capítulo 30, versículo 21: Quer você vire para a direita ou para a esquerda, seus ouvidos ouvirão uma voz atrás de você, dizendo: Este é o caminho, ande nela. Então, o que você precisa saber ao começar a sua jornada de aprendizado para ouvir quando o Espírito de Deus fala ao seu coração? É sua herança como cristão. Eu já comecei com este ponto de Romanos capítulo 8, versículo 14. É sua vantagem sobre o incrédulo. Se você está em uma escola ou ambiente de trabalho com incrédulos e desenvolve a capacidade de ouvir e ser instruído por Deus, Ele pode levá-lo a resultados notáveis. Você sempre pode contar com o Espírito Santo para falar em seu coração, porque você é um filho de Deus que vive para cumprir seu conselho na terra hoje. Um coração humilde torna mais fácil ouvir e obedecer mais. Uma das razões pelas quais muitos cristãos não ouvem quando o Espírito de Deus está falando em seus corações é que eles ainda não se renderam totalmente a Ele. Você pode se perguntar como fazer isso. Veja, ninguém conhece o seu coração como Deus. Ele pode olhar em seu coração e conhecer seus pensamentos e intenções. Ele sabe que você pode dizer uma coisa e significar outra. Hebreus capítulo 4, versículo 12 diz: Pois a palavra de Deus é viva e ativa, mais afiada do que qualquer espada de 2 gumes, ela penetra até dividir a alma e espírito, juntas e medulas, julga os pensamentos e atitudes do coração. Quando você tem um coração inflexível, que sempre quer fazer as coisas do seu jeito, e você fica pedindo a Deus para falar, não vai adiantar nada, porque quando Ele fala alguma coisa, você não vai obedecer. Davi escreveu em Salmos capítulo 51, versículo 17: Meu sacrifício, ó Deus, é um espírito quebrantado, um coração quebrantado, e contrito tu, Deus, não desprezarás. Em outras palavras, mais do que as palavras da minha boca ou declarações religiosas da minha fé, Deus quer que eu ofereça a Ele meu coração com humildade. É o único sacrifício que faz a diferença. Tipo, qual o sentido de dizer que sirvo a Ele como meu Senhor se ainda quero continuar fazendo o que quero? Você vê por que se torna difícil ouvir e obedecer? A humildade de coração o ajudará a abandonar seu orgulho e, como Jesus, a dizer: Não seja feita a minha vontade, mas a tua, Senhor. Aprenda a arte de calar o barulho do mundo. Ao tomar a decisão de ouvir o Espírito de Deus quando Ele fala em seu coração, você precisa aprender a se isolar do barulho do mundo. Está se tornando cada vez mais difícil para muitos de nós ouvir o Espírito de Deus e evitar certos perigos ou pecados, porque enchemos os corações com tanto barulho que isso abafa sua voz em nossos corações e amortece nossos sentidos espirituais para suas intuições. Música, mídia social, filmes ou imagens, preocupação, medo, ansiedade, interesses mundanos, e você escolhe, todas essas coisas acabam se tornando um peso em seu espírito. Se não desenvolvermos uma rotina que cuidadosamente filtre e silencie tudo isso, será mais difícil focar e ouvir quando Deus fala. Você tem que ter cuidado como gasta seu tempo e com o que alimenta o seu coração. A Bíblia diz em Provérbios capítulo 4, versículo 23: Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Portanto, se você deseja que as instruções e os pensamentos celestiais fluam para dentro e através do seu coração, você deve mantê-lo livre de coisas que contestem a voz de Deus. Aprenda a cercar-se de mais informações que elevem o espírito e fortaleçam a fé. Tudo que Deus diz é para seu benefício, não importa como soe ou o que seja. Você tem que saber que tudo que Deus diz é para o seu bem. Nem sempre vai se sentir bem ou fácil. Pode até não fazer sentido. No entanto, quando você decide sempre ouvir e obedecer, você se prepara para um futuro cheio de glória e alegria. Salmos capítulo 37, versículo 37 diz: Observe o homem íntegro e observe o justo, pois o futuro desse homem é a paz. Não é incrível como Deus não força você a fazer tudo o que Ele diz? Em vez disso, Ele mostra o quanto você se beneficiará quando confiar e se humilhar o suficiente para ser instruído. Então,
Se você está escolhendo ouvir e obedecer ao Espírito de Deus hoje, fique tranquilo, não há arrependimento nisso. Você está no caminho certo. A associação piedosa encoraja mais desenvolvimento na obediência do que a associação ímpia. Por fim, uma das melhores maneiras de ajudar a si mesmo a obedecer a Deus é manter a companhia de pessoas que também se deleitam em obedecer a Deus. Tal associação serve como um grupo de responsabilidade que o desafia a continuar se entregando ao ver o que Deus está fazendo na vida de seus amigos e entes queridos. Hoje, provavelmente queremos ter pessoas que nos digam que não há problema em ser menos. Pessoas que nos façam sentir bem e não assumam responsabilidades mesmo quando não estamos trilhando o caminho certo. Esta não é a melhor maneira de andar, meu amigo e minha amiga. Vá além e faça amigos ou conecte-se com pessoas que estão fazendo tudo por Deus em suas vidas diárias. Humilhe-se e fique perto delas. Quanto mais você conhecer como Deus fala, conduz e opera em suas vidas, você também se familiarizará mais com os procedimentos de Deus e poderá ser instruído mais facilmente. Se quiser estar entre aqueles que vencem e prevalecem sobre o diabo, o pecado e os problemas sem fim deste mundo hoje, então você precisa aprender todas essas coisas que eu estou compartilhando com você agora. Deixe o Senhor abrir seu coração e fortalecê-lo para obedecê-lo quando Ele falar. Você não pode perder isso com a voz de Deus. Tudo o que você precisa nesta vida pode começar a acontecer quando você ouvir a voz de Deus. Quando começar a ouvir o Espírito dele falando em seu coração, você encontrará conforto, paz e poder em suas palavras. Sua voz em seu coração dá vida a seu relacionamento com ele. O Espírito Santo falando em seu coração é capaz de reanimá-lo quando estiver fraco, instruí-lo quando precisar de orientação e confortá-lo quando se sentir perdido. Agora, como você pode cooperar com Deus para ouvir quando o seu Espírito fala em seu coração? Primeiro, aprenda a criar a atmosfera certa. Construir a atmosfera certa é importante em sua jornada espiritual. É uma das razões para guardar seu coração em todos os momentos de toda forma de corrupção. Uma das razões pelas quais você deve andar em santidade e pureza, vivendo sempre de acordo com o que a Bíblia diz. Quanto mais você se mantém consciente de sua espiritualidade, mais você constrói uma atmosfera espiritual ao seu redor que torna mais fácil para que o Espírito de Deus fale contigo e você o escute. Eu tenho o hábito de ter uma atmosfera calma com canções de adoração tocando ao meu fundo em meu quarto o tempo todo. Eu acho que isso me ajuda a ficar conectado com o Espírito e posso me prender facilmente a qualquer sinal que ele me enviar. Construir um ambiente espiritual saudável para si mesmo tornará mais fácil para você ouvir e se conectar com o Senhor quando ele falar em seu coração a qualquer hora do dia. Segundo, desenvolva um coração obediente. Eu sei que você quer se expressar e experimentar as aventuras da vida. No entanto, se você decidiu seguir a Jesus, deve decidir obedecê-lo quando ele o chamar para qualquer coisa. Quando você decide obedecer a Deus, seu espírito pode facilmente falar e guiar seus passos. Mas quando você ainda não estiver disposto a obedecer, sentirá falta dele. Terceiro e último ponto. Passe tempo com a palavra e oração de forma consistente. A devoção pessoal é uma maneira saudável de se comunicar com o Espírito Santo. Toda vez que lê a Bíblia ou ora, você está desenvolvendo seus sentidos espirituais e exercitando sua fé. Judas, capítulo 20, versículo 21, diz: Mas vós, amados, edificando-vos na vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo, conservai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Sua capacidade espiritual aumenta quando você ora. Eu encorajo a se entregar cada vez mais nesta temporada à voz do Espírito de Deus. Ele lhe dirá onde ir e onde não ir, o que fazer e o que não fazer, e assim por diante. Quanto mais você ouvir cada instrução, mais crescerá em seu cristianismo e mais Deus poderá confiar a você mais responsabilidade e poder espiritual. Talvez você esteja ouvindo minha voz agora e se sentindo perdido ou confuso. Talvez esteja lutando para sair de um certo ciclo em sua vida. Esse é o segredo, meu amigo. Se você puder correr com essas verdades, verá a diferença e se tornará a luz brilhante que Deus o criou para ser. O medo tem sido o maior gigante que os cristãos enfrentam na vida. Existe uma maneira de o medo fazer você se sentir preso, mesmo quando não está. Você teme o que pode acontecer por causa de uma terrível experiência passada. Todos nós enfrentamos medos. Considere a resposta de Davi aos seus próprios medos em Salmos capítulo 34, versículo 4, que diz: Busquei o Senhor e ele me acolheu,
livrou-me de todos os meus temores. Hoje Deus te redimirá de todos os seus medos. Não importa se você já foi maltratado antes. Não importa se você foi roubado daquilo que guardava em seu coração. Não importa se te negaram injustamente o que merecia, seja um emprego ou uma promoção. Não importa se você já foi traído por alguém que você nunca imaginou que faria isso. Deus fará o impossível e reverterá a situação e você prevalecerá. Por quê? Porque você é filho dele e nem é preciso dizer que ele cuida de você. Eu quero que saiba que Deus te ama incondicionalmente e quer ter um relacionamento com você. Um pequeno passo seu em direção a ele o leva a agir por você. Começar a ler a Bíblia ou tentar orar pode ser o primeiro passo. Isso é o que significa buscar a ele. No entanto, o fato é que Deus está constantemente desejando estar com você antes mesmo do primeiro passo. A parábola de um homem deixando as 99 ovelhas no aprisco para ir atrás da única ovelha perdida foi narrada por Jesus. É a história de sua busca incansável por cada um de nós. Deus trabalha de forma sobrenatural por meio de seu amor para nos lembrar que nada pode nos separar dele, que ele tem a vida eterna para nós por meio de Cristo e que não temos nada a temer. Ele expulsa o espírito da ansiedade que te atormenta pelo seu espírito. Podemos ver em 2 Timóteo capítulo 1, versículo 7, que diz: porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Você pode estar dominado por seu medo hoje. Talvez seu coração tenha sido assombrado por seu passado. Talvez você esteja apenas tendo dificuldade em lidar com sua situação atual. Você tem medo de embarcar no voo da vontade de Deus e começar essa jornada? Quero que saiba que não precisa mais segurar a maçaneta da porta do medo. Não importa onde esteja ou pelo que esteja passando. Lembre-se, se estiver agarrando a porta e procurando desesperadamente uma saída, não conseguirá aproveitar a jornada. Ele vai te salvar do mal que você tem mais medo. Ele te libertará do Golias de sua vida, então descanse nele e aprecie a paisagem. Ele está com você, e isso é o mais essencial. Em Isaías 41, 13, nos diz: porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo: não temas, que eu te ajudo. Isso significa que temos que estar dispostos a abrir mão de tudo que estamos segurando e deixar que Ele segure nossa mão. Que medo você está segurando que está impedindo que Ele te pegue pela mão? É o Espírito Santo que dá a vida ao Espírito sem vida do homem. E é o mesmo Espírito de vida que cuida dos filhos de Deus e sopra esperança nos corações daqueles que colocam sua confiança nele. Davi percebeu que o Senhor estava perto daqueles que tinham um espírito humilde e estavam prontos e ansiosos para buscar o Senhor em tempos de dificuldade e perigo. Ele reverenciava seu Criador e se apegava às suas promessas inestimáveis. Davi tinha visto a felicidade de Deus muitas vezes antes, e ele acreditou no resgate do Senhor, mesmo quando seu próprio coração fraco estava caindo pelo medo. Assim como Davi, confie no Senhor para te levantar nos momentos em que a vida te der uma surra. Deus foi quem te procurou, te descobriu e te mostrou que você precisava de um Salvador. Quando você estava totalmente perdido para o seu amor e morto em seus delitos e pecados, foi o próprio Deus quem te procurou e te encontrou, porque você costumava andar de acordo com o curso deste mundo e viver da maneira que agradava ao diabo, que é o espírito que agora está operando nos filhos da desobediência. Mas, por sua generosidade, Deus te resgatou por meio da fé. Aqueles de nós que foram salvos pela graça por meio da fé em Cristo podem testificar, assim como Davi, que nós também buscamos o perdão dos pecados do Senhor e Ele generosamente nos resgatou das garras do diabo. Fazer planos é a única coisa em que somos bons. Gostamos de planejar nossos dias e nossos futuros para tornar a vida mais fácil e previsível. A maioria das nossas ideias são realizadas sem hesitação, mas o que acontece quando elas dão errado? Bem, eu sei o que acontece. Você fica irritado, furioso, ressentido, desanimado e com medo de fazer novos planos. Todos nós já estivemos em uma posição em que não temos certeza do que vai acontecer a seguir. Talvez você tenha se formado na faculdade e ainda não tenha conseguido o emprego perfeito que desejava anteriormente.
Talvez você não tenha ideia se algum dia terá um relacionamento feliz, já que nada sai como planejado, não importa o quanto você tente. Alegre-se em saber que Deus tem um grande plano para você, aquele que nunca falha. Nunca mais tenha medo, pois o Senhor realizará todos os seus objetivos. Ele disse em Isaías capítulo 14, versículo 24: Jurou o Senhor dos Exércitos, dizendo: Como pensei, assim sucederá, e como determinei, assim se efetuará. Você pode ter certeza de que o plano de Deus foi estabelecido há muito tempo, e tudo o que você precisa fazer agora é obedecê-lo e confiar, enquanto ele o conduz para um futuro abençoado. Quando Josué e Caleb saíram com os outros 10 espias para explorar a área e viram gigantes, os 10 ficaram aterrorizados, mas Josué e Caleb, que eram conhecidos por sua bravura, declararam: Somos totalmente capazes. Sempre haverão gigantes diante de você, que tentarão lhe causar medo e assim jogar seus planos no fundo do poço. Você sucumbirá ou triunfará? Seja qual for o seu medo, Jesus sempre virá em seu socorro. Se você estiver sendo dominado pelo medo, saiba que Deus estenderá a mão e te segurará com força, se recusando a soltá-lo. Ele é o seu Salvador. O medo não tem lugar em um coração cheio do Senhor. Permita que Deus entre em seu coração e o medo desaparecerá. Eu quero que você hoje mergulhe na palavra de Deus. Concentre-se e confie nas promessas. Siga os mandamentos de Deus que foram dados à igreja, na consciência de que Cristo está conosco e sua força se aperfeiçoa em nossa fraqueza. Confie no Senhor, confie no que Ele diz e guarde a fé que uma vez nos foi dada. A promessa de que o Deus Todo-Poderoso é nossa única fonte de força e refúgio é tão válida agora quanto era nos dias de Josué. Deus prometeu estar com você em todas as dificuldades e problemas que enfrentar, assim como estava com Josué quando lhe deu a ordem. Vemos em Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7 que diz: Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Vivemos tempos incertos e em dias como este, o livro de Filipenses capítulo 4 é especialmente útil porque nos diz não apenas para relembrar nossa história traumática, mas também para lembrar como Deus estava cuidando de nós e nos consolando durante tudo isso. Devemos ser honestos sobre a nossa história dolorosa e continuar no futuro com a paz e confiança em nosso Senhor e Salvador. Essa lembrança é a chave que abre a porta para um futuro centrado em Deus, no qual nossos corações estão alegres e agradecidos. Devemos concentrar nossas mentes e pensamentos em aspectos positivos de nosso futuro, além de recordar a benevolência de Deus no passado. Em vez de focar em sua ansiedade, olhe para aquele que está sentado no trono para a salvação. Em Efésios capítulo 3, versículos 20 e 21, nos diz: Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja a glória, na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre. Na próxima vez que o medo tomar conta de seu coração, lembre-se de que você serve a um Deus que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que você pede ou imagina. Mantenha sua atenção no que Deus pode realizar através de você. Lembre-se de que Deus está com você, não importa o que a vida lance em seu caminho. Para enfrentar seus dias mais sombrios, Deus também estará lá com você.